é extraordinário o que tem acontecido atualmente. Só loucura. Até no título aí você já pode ver que é um negócio bastante confuso. Uma missionária saiu para evangelizar. E aí viu Deus em um mendigo. Viu Deus em um mendigo. Eu não sei se essa mulher, qual que é a situação, mas é o seguinte. Ela viu Deus em um mendigo. Vou mostrar pra você, tem o vídeo, vou mostrar o áudio, o que ela gravou, o que ela falou, que Deus estava falando com ela ali naquele momento. E ela botou esse mendigo dentro do carro. E aí de repente ela passou a ver a imagem do marido. E então foi dar uma voltinha com esse cidadão, né? Foi se deitar com esse cidadão. Bom, segue o vídeo. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária um lugar escuro, vazio, pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos pra algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E aí apareceu uma mensagem do Thiago Brunet que falava que minha sogra estava atrapalhando, porque minha sogra ficou preocupada, e se eu tivesse seguido minha sogra na preocupação dela, eu tinha deixado meu propósito de lado. Só que meu coração vibrava assim de vontade de encontrar ele de novo e eu não queria deixar meu propósito de lado, sabe? E aí eu tava no carro, ele tinha combinado comigo na rodoviária, que eu encontraria ele na rodoviária. E aí eu fui pra rodoviária e aí primeiro rodei a rodoviária procurando ele, não encontrei, eu voltei pro carro. Eu falei, eu vou sentar aqui, vou abaixar a cabeça, vou ligar o celular que ele vai falar comigo. Aí quando eu liguei tinha essa mensagem no YouTube, só de áudio, né? Do Thiago Brunet. E aí, falando para não deixar, que o projeto de Deus para minha vida era muito grande e para não deixar outras pessoas plantarem a dúvida em mim, né? Não deixar plantar. E aí que eu tinha que ter perseverança para enxergar que ele era Deus, porque ele já estava me mostrando. Ele já vinha conversando comigo. Quem? Deus, ele estava conversando comigo. Ele já estava me mostrando. Então, assim, eu não tinha que dar espaço para a dúvida se era ele ou não. E aí, o celular descarregou, bem antes de terminar a mensagem. Aí eu baixei a cabeça no carro, que eu estava no carro sozinha, que eu tinha deixado minha sogra e a Ana lá no Araponga. E eu estava na rodoviária e eu baixei minha cabeça. Comecei a orar, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Aparece, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu sei que era o Senhor, eu sei que era o Senhor. Me perdoa, apareça. E aí eu acalmei meu coração. No que eu acalmei, ela apareceu. Aí ele passando, assim, um morador de rua passando, com uma bolsa do lado, uma bolsa clara, uma bolsa. Aí eu fui seguir ele. Aí no que eu segui ele, eu encontrei ele na porta de lá na rodoviária, na porta de um comércio que vende bebida, balinha, essas coisas, uma conveniência lá. E aí ele estava acendendo um cigarro, no que ele ia acender o cigarro, ele falou, eu fui e tirei o cigarro da mão dele. Aí eu tirei o cigarro da mão dele e falei, não, você não vai fumar mais. Aí ele, por que não? Falei, por que não? Falei, porque você já está curado. E aí ali eu já enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu já não estava enxergando ele como Deus, eu estava enxergando ele como o Eduardo. E aí eu fui e tirei o cigarro da mão dele e joguei no lixo. Aí ele falou, vamos conversar? Eu falei, vamos. E ele, então me leva. Eu falei, então vamos. Aí eu fui escolhendo, né, o lugar, eu sentei num banco. E aí ele falou assim, vamos andar, me leva para algum lugar, para onde você quer me levar? Me deu vontade de me dar um abraço, aí eu dei um abraço nele. Porque de novo eu estava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo.
E aí ele me pediu um abraço, eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. Aí ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim, que ninguém tava me enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi e quando a gente sentou, ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui. Porque não... Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Aí vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar... Eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária, um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não tava entendendo muita coisa. Eu lembro que ele perguntou, eu tava com tava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas tava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, né? Sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. É muita loucura, não é verdade? É muita loucura. Complicada, imagina uma situação como essa, não tem o que dizer. A pessoa simplesmente tem que passar imediatamente em um psicólogo, em um psiquiatra, para ver se ela tá bem, para ver se ela tá com as coisas em ordem. E outra coisa, e assim, mesmo que ela esteja com as coisas em ordem, então esse Deus que ela tá falando, que ela tá ouvindo, que ela tá conversando, é um Deus estranho, porque não tem como acontecer uma coisa dessa no mundo atual. Olha, isso não é antibíblico mais, isso aí é... Eu nem sei o que dizer para você, eu quero que você comente o que é que você pode me dizer sobre esse caso. O que que você me diz? Essa mulher tá com problema emocional, abalado e simplesmente tá achando que é Deus que tá falando, ou realmente ela tem algum problema psicológico? Não sei, né? O que que você acha que aconteceu numa situação como essa? Imagina, e é missionária, né? Missionária, trabalha dentro da igreja, evangeliza. Imagina se toda mulher que sair para evangelizar, Jesus do céu, achar que tá ouvindo Deus numa situação como essa daí, a coisa vai ficar bastante perigosa, né? Vai ficar... A igreja, infelizmente, tá perdendo aí. A gente percebe que a cada dia que passa, tá perdendo a sua característica de Bíblia, de Evangelho, e tá colocando características próprias, ideias loucuras aí, que infelizmente, na hora do acerto de contas, aí o bicho vai pegar. Diego Mariano, voz que clama no deserto, trazendo aí novidades para você diariamente.